Para quem não me conhece, quem chegou recente, então eu sou o Lucas, sou enfermeiro brasileiro, atuo aqui no Canadá, especificamente na província do Quebec, já tem quase 2 anos e eu oriento, auxilio enfermeiras e enfermeiros que também queiram fazer esse caminho para chegar até aqui, atuando na profissão como enfermeiros nessa província canadense. Então, assim, talvez você pode se perguntar, mas de onde que vem isso, Por que tem isso? Então, assim, eles precisam de enfermeiros, Eles, quando eu digo assim, é o Quebec. E aí, quando eu falo Quebec, é a província canadense. Então, se precisa muito de enfermeiros aqui para fazer com que o sistema de saúde funcione. O sistema de saúde aqui é público e quem vai fazer esse processo de contratação é o próprio governo do Quebec. E o que acontece? O Quebec tanto que precisa que acaba facilitando, não estou dizendo que seja simples, facilitando com que a gente venha atuar aqui na profissão de enfermeiro e enfermeira. E antes de mais nada, primeiro de tudo, não coloque na sua cabeça que precisa ser fluente, falar inglês, meu Deus do céu, eu não sei nada. A província do Quebec aqui se fala o idioma francês. E olha, vou dizer para vocês, o francês é mais fácil que o inglês. Podem falar o que for, tá? Eu estudo inglês lá desde, sei lá, da minha 8ª série, 7ª, não sei. Cheguei a ir para a Irlanda e nunca consegui desenvolver bem o meu inglês. E eu comecei a aprender francês em início de 2020, para exatamente imigrar. E consegui evoluir de uma maneira assim muito mais rápida. Então, assim, não vai ter teste de proeficiência. Você vai precisar chegar no nível intermediário para poder compreender o que falam e se comunicar. É esse o nível que precisa para obter um emprego. Ok? Não é um concurso isso. Vim aqui para o Quebec, que é essa bandeira linda, maravilhosa, trabalhar como enfermeira, não é um concurso. Não tem prova. Ok? Se você tiver o diploma validado e um nível de idioma, como eu acabei de falar, intermediário, você consegue uma oferta de emprego e aí com essa oferta de emprego você vai conseguir obter visto para você, para o cônjuge, para a esposa, um visto de trabalho aberto para ele e visto de estudo para os filhos. Então, assim, por conta disso, eu quero hoje mostrar, no mínimo aí, tem muito mais, 10 vantagens de escolher o Quebec para emigrar como enfermeira aqui para o Canadá. Isso é só uma ponta do iceberg, como eu disse, vai ter muito mais explicação e tudo que você precisa saber eu vou falar no evento. Hoje, como eu acabei de falar, é só a ponta do iceberg, E como que eu cheguei aqui, Eu estava aí no Brasil, não estava contente, não estava feliz, Pensava muito em mudar de carreira também, e só que tinha todas as coisas do dia a dia, as contas, financiamento de um apartamento, enfim, você sabe bem como é que é, E aí eu me vi assim meio que preso numa condição que eu não poderia sair dessa condição, Como assim que eu vou largar meu emprego, vou mudar de carreira e a minha estabilidade e a minha fonte de renda, Então eu comecei a pensar muito em imigrar, muito imigrar em 2019, cogitei até vir como estudante aqui mesmo pro Canadá, e só que esbarrei numa questão financeira, O que é essa questão financeira? É que teria que botar muito dinheiro, em torno de 100 mil reais para fazer todo o processo, para pagar a taxa da faculdade, do college, para comprovar que eu tenho dinheiro para poder entrar aqui no Canadá, e me manter como estudante, eu e a minha esposa. Tem isso. Então, assim, eu vi que era complicado, 100 mil reais, mais de 100 mil reais, e eu vi meio que o sonho de migrar indo embora. E aí o que aconteceu nessa virada aí de 2019 para 2020? Uma amiga minha viu o processo de recrutamento, missão de recrutamento no Brasil para enfermeiros, e aí eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, é isso, esse é o caminho. Só que vi que tinha que aprender o francês, como eu disse, há pouco, o idioma aqui é o idioma francês, mas quando eu comecei a cada vez mais entender, eu vi que era a oportunidade de ouro que eu tinha que agarrar
e que era o idioma que ia me ajudar a vir para cá, e comecei a estudar muito francês, né? Muito, muito. E então, eu fui aprendendo. Aí, à medida que eu fui aprendendo, melhorei o idioma, me candidatei numa missão de recrutamento, não passei, passei na segunda, desenvolvi um método para me preparar. Depois que eu passei na entrevista, eu entendi também que não era só o idioma, né? Mas tinha toda a parte documental para ser feita. Então, isso também eu comecei a entender mais todo o processo documental, né? Todo o processo documental. E ainda, quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, né, algumas colegas enfermeiras, pelo Instagram, começaram a me pedir ajuda para também fazer esse caminho. E aí eu comecei de maneira assim, bom, vamos fazer aí, conversa aqui, fiz uma consultoria ali, outra aqui, e comecei a ajudar e orientar essas enfermeiras que queriam fazer esse mesmo caminho, né? Porque eu sei como é difícil ser enfermeiro no Brasil. Eu sei como é difícil ter 2 empregos, eu tive 2 empregos, vivia cansado, não aproveitava, né? E também eu sei como é difícil, mesmo com essa rotina louca, 2 empregos, 3 às vezes, a gente tem que fazer escolhas aí para conseguir ter uma vida decente, uma vida boa, né? Porque a gente não é reconhecido como deveria no Brasil, né? Eu sempre digo, o Brasil não merece a enfermagem que tem. Isso é verdade. Então, assim, e nesse momento que eu comecei a orientar lá atrás as enfermeiras, fazer consultoria individual, eu percebi que as enfermeiras, né, as colegas precisavam do quê? Precisavam de um passo a passo para fazer essa documentação, porque ela está toda em francês, né? Depois, eu também percebi que era essencial fazer uma ajuda no ponto de vista da entrevista, se preparar para esse momento que é importante, a entrevista com o empregador, né? Com os recrutadores que vão fazer a entrevista com você. Então, e também descobri que precisava um norte para estudar o idioma. Como eu disse, o idioma é a ponte, é o que vai te trazer para cá. E o idioma é super importante, e só que a gente não avança tão rápido, né? Eu mesmo demorei, me matriculei numa escola regular, eu ia 1, 2 vezes na semana, então isso leva tempo até você chegar aqui. Então, isso realmente percebi que precisava aí de um norte, então desenvolvi método também. Faltava para nós, enfermeiros e enfermeiras, vocabulário da área da saúde, francês técnico, que eu chamo, né? O francês técnico, o francês da enfermagem. Então, tudo isso eu acabei reunindo tudo o que a gente precisava e transformei no programa de mentoria, né? Então, assim, e a partir daí, de todas essas necessidades que eu descobri que a gente precisava para fazer essa imigração para cá, atuando na profissão, né? Eu percebi que isso era a minha missão, ajudar os enfermeiros para chegar até aqui. Porque essa é uma forma de contribuir com a minha profissão, com as minhas colegas de profissão. É uma forma também de ajudar a minha classe, né? Porque quando eu ajudo uma enfermeira, um enfermeiro que consegue o emprego, que faz esse caminho, valida o diploma, avança no idioma, consegue o emprego e com o emprego consegue o visto para toda a família, eu não estou só impactando a vida da enfermeira e do enfermeiro, eu estou impactando a vida de toda uma família. Eu mudo a história, né? Os filhos vão vir para cá, vão estudar nas escolas aqui, que são públicas, de qualidade, vão aprender aí francês e inglês e, no mínimo, vão falar 3 línguas, né? O português como língua materna e o francês e o inglês, e podendo, né, aprender também espanhol. Então, olha o quanto de impacto se eu ajudar uma enfermeira ou um enfermeiro conseguir uma oferta de emprego e imigrar aqui para a província do Quebec, Canadá, com emprego. Então, isso foi o que me estimulou muito. E a cada vez que eu ajudo uma enfermeira a conquistar o emprego e chegar aqui, isso me motiva mais. Isso me motiva mais. E agora eu vou apresentar as 10 vantagens de escolher a província do Quebec, né, a província canadense, para emigrar sendo enfermeira e enfermeira, né? Com a sua graduação de enfermagem. Você precisa ter uma graduação em enfermagem para conseguir essa oferta de emprego e migrar com toda a sua família. 10 vantagens. Primeira,
Você vai trabalhar 8 horas por dia. Jornada de trabalho aqui é regulamentada, certo? E aqui existe o tempo parcial, onde você vai trabalhar 8 dias em 2 semanas, e o tempo completo, que você vai trabalhar 10 dias de 14 dias. Eu falei semanas antes, né? 2 semanas, Por que são 2 semanas? Por que são 14 dias? Porque o ciclo de pagamento aqui, o salário, a gente recebe a cada 14 dias. Então, você vai poder trabalhar tempo parcial, que são 8 dias em 14, isso dá folga de 6 dias, ou trabalhar tempo completo, tempo pleno, que são 10 dias de 14 dias. Óbvio que se você trabalha mais, você vai receber mais. O seu salário aqui, você ganha o quanto você trabalha. Se você faz hora extra, você vai ganhar mais pelas horas extras. Então, é isso que funciona, é assim que funciona aqui, 8 horas regulamentadas. Alguém já me falou, mas também tem possibilidade de 12? Também existe, tá? Possibilidade de 12 horas. Só que o que vai acontecer? Se você trabalha tempo completo, você pode fazer jornadas de 12 horas, e aí você em 7 dias termina a sua jornada, que seria prevista para trabalhar 10 dias de 14, só que agora você faz 12, e você sim vai folgar 7. É isso mesmo que você escutou. Se você trabalha em tempo pleno, que são 10 dias dentro de 14 dias, 12 horas, você vai fazer 6 dias de 12, 1 de 8 para completar a carga horária, e sim, você vai folgar 7 dias. O que vocês acham disso? Eu sei que a gente tira de letra, porque a gente faz 12, 24, 36, não sei o que, dobra, faz o escarcéu no Brasil. Então, aqui no Quebec, a jornada de trabalho é regulamentada a 8 horas por dia. E óbvio que como o processo de recrutamento é para trabalhar nos hospitais, você vai trabalhar um fim de semana e o outro você folga dentro desses 14 dias. E só para terminar essa primeira vantagem, que é grande, né? Os pagamentos das contas aqui, né? Aluguel, seguro, isso é mensal. Beleza? Então, segunda vantagem. Fica aí e assiste. A província do Quebec, né? Os hospitais reconhecem a sua experiência aí do Brasil. Mas o que isso tem a ver, Lucas? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, meus caros colegas, que a sua experiência de trabalho no Brasil sendo reconhecida, ela impacta no seu salário aqui. É isso mesmo. Eu, por exemplo, como tinha quando imigrei, 16 para 17 anos de experiência, eu consegui validar toda a minha experiência no Brasil. E eu fui para a última escala de pagamento, porque aqui tem escalas de pagamento, né? Iniciante tem uma escala X. E assim vai por cada tempo que você acumula de experiência, só a hora de salário aumenta, né? Porque a gente fala aqui hora de salário. Então é isso, a sua experiência é reconhecida e ela ajuda no seu salário. Se você quer saber mais, nos meus destaques, lá na minha bio, tem a escala atual salarial e ali você consegue ter uma ideia mais ou menos. Eu tenho 10 anos, eu vou ganhar mais ou menos tanto isso por hora. Maravilha, hein? Então, terceira vantagem. Eu acho vantagem. Eu gosto particularmente, tá? Terceira vantagem. Trabalho aqui, né? A atuação do enfermeiro e da enfermeira é focado no paciente. Ponto. Você não vai ter várias tarefas para fazer ao mesmo tempo. Você não vai ter que fazer gerenciamento de leito. Você não vai ter que fazer pedido de manutenção. Você não vai ter que conversar com acompanhante que está incomodando, que está criando demanda. Não. Isso tem uma enfermeira que vai se encarregar disso no seu turno de trabalho. Você vai cuidar do paciente. Você vai avaliar seu paciente, fazer exame físico, administrar medicamento intravenoso, que isso é papel do enfermeiro aqui. Mas calma, não se preocupe que alguém antes aí apareça e fala qualquer besteira dizendo que mas aí tem que fazer tudo, porque só tem uma classe. Não, aqui tem equipe de enfermagem, tá? Que eu já vou falar aqui num próximo ponto.
Quarto, as férias aqui, você pode ter até 40 dias de férias em um ano. Por que isso? Porque aqui você escolhe 2 vezes tirar suas férias. Exatamente isso. Você vai escolher as suas férias de verão, né, que é o período que vai de maio até agosto, setembro, e depois você escolhe as suas férias de inverno, que vai de outubro até março. E aí, como vocês entenderam, vocês podem acabar tendo 40 dias em um mesmo ano. Só que, óbvio, as férias são proporcionais também à quantidade de horas, de dias que você trabalha. Então, para você ter esses 20 dias de férias, a cada período aí de férias, para escolher as férias, você tem que estar trabalhando em tempo pleno, né? Trabalhando 10 dias dentro de 14. Se você trabalha 8, então você vai levar mais tempo para acumular dias de férias, mas você pode chegar no momento a ter 20 dias. Mas para quem trabalha tempo completo, vai conseguir. Quinta vantagem, minha visão, minha opinião, como eu falei, aqui a equipe é multiprofissional, a equipe de saúde, a equipe de enfermagem. Tem o preposé ou beneficiaire, que seria, ele não é nem um técnico de enfermagem, nem seria mais como um auxiliar e mais que um cuidador. O preposé que faz todas as tarefas de cuidados de base, higiene e conforto, caminha com o paciente na unidade, ajuda ele a se alimentar se ele precisa de alguma ajuda para comer, coloca as alimentações nos horários, recolhe a alimentação. Esse é o trabalho do preposé e ele faz parte da equipe de enfermagem, da equipe de soins infirmiers aqui no Quebec. Depois tem o infirmier auxiliaire, que seria mais ou menos compatível com o técnico de enfermagem. Só que, antes que alguém me pergunte por que o técnico não vem como essa função, porque a formação aqui de um infirmier, de uma infirmière auxiliaire, aqui ela é superior à formação do técnico no Brasil. Então, por isso que é difícil vir direto e atuar nessa categoria. Essa categoria, ela vai administrar medicamento, fazer curativo, mas ela não pode, por exemplo, puncionar veia em pessoas com menos de 14 anos. Isso só o enfermeiro que faz. Ela não pode administrar medicamento intravenoso em nenhuma pessoa. Só o enfermeiro que faz. Instalar sonda, só o enfermeiro que faz. Então tem algumas restrições. Não faz avaliação física, não faz exame físico também, né? Infirmier auxiliaire. Já o enfermeiro, que somos nós, né? Fazemos tudo que é de complexo, as avaliações, os exames físicos, prescreve curativo, enfim. Aí se assemelha muito com o Brasil do ponto de vista da parte assistencial do papel do enfermeiro. Então, minha experiência até agora, e o que eu vejo, assim, que isso tem uma interação muito boa entre essa equipe. E esse trabalho aí dinâmico, esse trabalho em conjunto com a equipe de enfermagem aqui do Quebec, Canadá. Sexta vantagem, para você que está interessado nisso, que já tem alguma ideia, já pesquisou Canadá, Estados Unidos, vocês sabem que para início de conversa, ou em algum momento antes de você chegar aqui, em outra província canadense ou nos Estados Unidos, tem que fazer prova do NCLEX. Essa prova do NCLEX, para quem não sabe, é uma prova técnica em inglês que você tem que atingir uma nota e isso vai dizer se você é capaz ou não, né, de continuar a sua validação de diploma ou iniciar a validação de diploma. Isso varia conforme estado americano ou província canadense. Não tem NCLEX aqui na província do Quebec. Isso é uma vantagem. Ah, Lucas, então quando que eu vou fazer uma prova? Então, já vou falar qual que é a sétima vantagem. A sétima vantagem é que você vai fazer o exame da Ordem dos Enfermeiros aqui do Quebec. Quando você estiver aqui, trabalhando com emprego, com salário, já se estabelecendo, melhorando o idioma, você vai ter 2 datas para poder fazer esse exame. O que esse exame te dá? Ele vai te dar o direito pleno de ser enfermeiro aqui. É isso. Mas você só vai fazer esse exame estando aqui. Não tem que fazer exame nenhum antes de chegar. Não tem, tá? É exatamente isso. Você consegue validar o diploma sem fazer uma prova de proeficiência. Você não vai precisar ser fluente.
E depois você não vai ter prova para fazer NCLEX antes de começar o processo, antes de embarcar para cá. Não, você vai fazer o exame da ordem dos enfermeiros e enfermeiras do Quebec quando você já estiver aqui, com o emprego, atuando, recebendo dólar no seu bolso. Isso é uma vantagem. E aí, ainda nessa 7ª vantagem, a prova não é nem proeficiência, a prova do idioma francês que eles exigem que seja feito, porque a profissão é uma profissão regulamentada e precisa ter um nível do idioma, você vai fazer essa prova do idioma após passar no exame da ordem. Pegou? Então, você aprende um francês intermediário, valida o diploma, consegue uma oferta de emprego, vem já recebendo. Não tira dinheiro do bolso para comprovar valores para sustentar a família, porque você vem como um trabalhador qualificado. Estando aqui, você pode escolher se você faz a prova, o exame da ordem, em março ou em setembro, e depois que você passa nesse exame, você tem 1 ano para fazer aí sim a prova do idioma, que é uma prova gratuita, que é o próprio Quebec que aplica essa prova do idioma. E detalhe, essa prova não vai avaliar sua gramática, seu conhecimento na língua. Ela vai te avaliar se você tem capacidade de se comunicar, de entender, de interagir na língua francesa na sua área. É isso, a prova é essa que eu estou explicando aqui do idioma. Você vai ir para a prova, tem outros enfermeiros internacionais lá, a gente discute um caso, fala sobre esse caso, faz recomendações nesse caso e depois passa por uma entrevista com os avaliadores e eles fazem o papel de serem familiares daquele caso clínico e eles vão te fazer perguntas sobre aquele caso clínico que você discutiu, que você fez indicações, que você fez perguntas para os outros colegas também. Aí no final o avaliador ele vai fazer o papel aí de um familiar e vai querer que você tire as dúvidas dele com relação a isso. Essa prova do idioma é só depois que você está aqui, trabalhando, que você desenvolveu melhor o idioma, enriqueceu seu vocabulário. E como eu falei, essa é uma prova do idioma que você faz aqui, gratuita. Você pode repetir ela depois, se você não passa, né? Então, eu fiz meu exame da ordem, passei no meu exame da ordem, sou enfermeiro, né, com poderes plenos, cheguei na última escala de salário, porque eu validei toda a minha experiência, fiz a prova depois, né, a prova do Office Québécois da língua francesa, né, fiz a prova, não achei nada demais essa prova do idioma, porque como eu já estava aqui há 1 ano, falando, trabalhando, então não achei complexa. E é isso. Acho que essa é super vantagem, né? Outra vantagem que eu falei já antes, mas é a 8ª, que você só vai trabalhar um fim de semana, né? A cada 2 semanas, um fim de semana você vai ter que trabalhar e o outro você vai folgar. Nona vantagem. Como falta gente, como falta enfermeiro, se você quer, você pode pegar quantas horas extras quiserem. E é isso, você pode preencher o que você tem de tempo. Aí muita gente pergunta, né? Muita gente me faz esse questionamento. Bom, Lucas, eu consigo 2 empregos, eu quero trabalhar de outra coisa. Você vem, né, com o visto para trabalhar aqui no Quebec, num hospital, e você vai ter vínculo com esse hospital. Mas você pode fazer quantas horas extras quiser. Isso é livre e tem muita oportunidade de hora extra. Essa é uma outra vantagem para quem quer continuar aí fazendo mais renda e querer ganhar mais. Outra coisa, a 10ª vantagem, que eu acho que ela é excelente, tá? Do ponto de vista global, se a gente pensa num plano de imigração, um plano de imigração para imigrar com profissão. Gente, eu não estou falando que você vai ter que tirar rios de dinheiro para pagar college, para pagar universidade, ter que trabalhar ao mesmo tempo. Você vem com emprego, tá? Não tem que comprovar nada na imigração. Então essa 10ª vantagem, se você olha a longo, nem é a longo, tá? Diria que é a médio prazo. Os enfermeiros da província do Quebec têm prioridade para receber a residência permanente.
o RP, que provavelmente vocês já escutaram, né? RP, residência permanente, ou em inglês PR, né? Que é Permanent Residence. O que isso quer dizer? Os enfermeiros têm vantagem, a gente ganha muito ponto por ser enfermeiro, por falar o idioma francês, que dá mais ponto que o inglês. Aposto que você não sabia isso. Exatamente. Falar francês te dá muito mais pontos do ponto de vista para receber residência permanente do que o inglês. Então, assim, prioridade para tirar residência permanente, com 2 anos de atuação como enfermeiro na província do Quebec, você pode fazer o pedido da residência permanente ou do PR, né? Permanent Residence. E o que isso te dá? Isso te dá o direito de ir e vir para qualquer lugar do Canadá, mudar de emprego, sair da parte hospitalar, ir para a parte ambulatorial, para a parte de atenção básica, para onde você quiser, porque como eu falei, falta mão de obra aqui. Então, se essas 10 vantagens que eu apresentei, que são só a ponta do iceberg, não te motivou ainda a querer mudar de vida, a querer fazer essa transformação, que você fala que toda entrada do ano, que eu sei, né? Toda entrada do ano, a gente fala isso, né? Esse vai ser meu ano, eu vou fazer isso. Quando que você vai começar a botar o seu plano aí para andar? Vai esperar acabar essas oportunidades? Não sei, tem muita vaga. Mas a gente teve aí pandemia, a gente tá tendo uma guerra, o mundo tá muito louco.